Bom, que Scooby-Doo Mistério S.A. acabou trazendo para sua própria linha narrativa personagens secundários e vilões que apareceram em filmes e em séries passadas da franquia é um fato. E um bom exemplo de personagem secundário que aparece na série é o Vincent Van Gogh, que ele é um personagem aí dos 13 Fantasmas, e em Mistério S.A. ele aparece aí como um ator, e o Salsicha e Scooby aí meio que são super fãs dele. E os fãs, vendo essa chuva de fanservice, começaram a esperar certos vilões, e um desses vilões era o Ben Ravencroft. E quando as Hex Girls aparecem pela primeira vez na primeira temporada, os fãs começaram a pensar que era uma questão de tempo para que ele pudesse aí fazer a sua primeira aparição. Mas com a conclusão da primeira temporada e o começo da segunda temporada não dando nenhum tipo de evidência que ele iria aparecer, as expectativas dos fãs começaram a baixar. Bom, até as Hex Girls voltar na segunda temporada, e ainda mais voltar aí com seus visuais clássicos, pois segundo ela, os fãs não tinham gostado muito aí da mudança de visual que elas acabaram tendo na primeira temporada. Meninas, qual é desse visual tão original? Alguns fãs preferem nossas roupas clássicas. Então, com essa informação, os fãs começaram a achar que isso seria uma espécie de pista e que no futuro ele iria sim aparecer. E bom, sim, existia planos para o Ben Ravencroft aparecer em Mistério S.A., de acordo com os rumores que a gente já viu aqui no canal e algumas declarações aí dos produtores, né, que falavam que certos vilões que já apareceram na franquia iriam aparecer. Mas existe alguns pontos que indicam realmente que era para ele estar nas primeiras temporadas. E o que dá uma pequena reforçada que ele iria sim aparecer nas primeiras temporadas é o Dr. Yanks, que é nos apresentado na primeira temporada de Mistério S.A. O ciclo de vida das cigarras é fascinante. Quando são larvas, se enterram no chão onde ficam por 17 anos. Eu sei que muitos de vocês vão falar aí nos comentários: ah, mas ele não tem nada a ver com o Ben Ravencroft. Calma que eu vou te explicar exatamente agora. Esses dois personagens têm uma coisa em comum que poucos perceberam, que é aí o seu designer. Pois se você for parar para analisar e ver, o Dr. Yanks carrega muito aí do Ben Ravencroft. Se você fizer aí pequenas alterações, bum, você tem o Ben Ravencroft de Mistério S.A. Eu até fiz um desenho que vocês estão vendo na tela com uma imagem do Dr. Yanks e realmente é o Ben Ravencroft. E vendo isso, eu acabei montando uma pequena teoria, né, aí com rumores e até com certas falas que os produtores falaram, que é o seguinte: bom, durante a produção da primeira temporada, algum dos roteiristas deve ter sugerido a ideia de trazer já o Ben Ravencroft na primeira temporada, mas conhecendo bem o Tony Cervone, ele deve ter barrado, pois ele já tinha aí ideias para usar o personagem no futuro. E isso é uma coisa bem normal quando você está produzindo um filme ou uma série, já pensar nas suas sequências. E depois que os produtores, né, o pessoal envolvido em Mistério S.A. falaram que realmente tinham uma ideia para uma terceira temporada e uma possível quarta temporada, alguns rumores aí começaram a aparecer na internet. E o rumor aí mais forte que tinha também era que o Ben Ravencroft estaria presente na terceira temporada. Não se sabe se ele seria o vilão, né, da temporada, ou ele seria um personagem que seria trabalhado futuramente, né? Enfim, é um enigma tudo isso do Ben. Mas o ponto é que tudo indica que sim, o Ben Ravencroft iria aparecer na primeira temporada. E como o Tony Cervone não deve ter aprovado a ideia logo de cara, já que ele era um dos showrunners, né, da série, muitos sugeriram aí que ele aparecesse na segunda temporada. E acredito que o caminho construído para ele aparecer foi quando as Hex Girls apareceram com seus visuais clássicos, pois ali seria meio que um gancho, né, para trazer o Ben Ravencroft, fazendo aí uma grande referência ao filme Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, e até talvez sendo aí o gancho em si para a terceira temporada, porque vale lembrar que na segunda temporada de Scooby-Doo Mistério S.A. muita coisa foi cortada, devido que eles foram avisados
que Scooby-Doo Mistério S.A. iria ser cancelado, que iria entrar na outra série de Scooby-Doo, que seria Que Legal Scooby-Doo. Então esse seria o motivo mais plausível das Rex Girls aparecerem com seus visuais clássicos, e não seria só aquele argumento que elas acabaram falando, né, na série, que os fãs já vinham reclamando do seu visual, que é um fato, que na época também muita gente não gostou, né, dos visuais que as Rex Girls apareceram na primeira temporada. Então o Dr. Yanks seria meio que um prêmio de consolação para os envolvidos em Mistério S.A., né, já que eles não poderiam usar o Ben Ravencroft de forma imediata, o que eu acho uma burrice muito grande. Não sei se a presença do Ben Ravencroft e o contexto que eles tinham em mente para usar iria conflitar aí com a ideia geral das primeiras temporadas, mas foi aí uma tremenda de uma furada, porque é um personagem tão importante que com o passar dos anos ele não teve aí nenhuma aparição. E também, gente, nenhum dos produtores falaram qual seria o papel dele na terceira temporada, tá? É meio que ele já faz um bom tempo que ninguém mais fala sobre a terceira temporada de Mistério S.A. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Vocês queriam que o Ben Ravencroft tivesse já nas primeiras temporadas? E qual seria o papel que vocês acham que ele teria na terceira temporada? Conta aí nos comentários que eu quero saber, beleza? E a gente se vê num próximo vídeo, gente. É isso aí, valeu, falou, até uma próxima e tchau!